do Mengão, então, voltou do Mundial de Clubes, né? Acabou não levando o título, perdeu para o PSG nos pênaltis, mas agora já começa a virar a chave e pensar no planejamento para 2026. Renovação de Felipe Luiz está na mesa, está em jogo. E Bruno Braz, este não voltou, ele segue lá no Catar, curtindo uma folga, né? Bruno Braz, agora tu tá curtindo aí, Deixa eu ver esse restaurante amigo. aí, se a gente conhece lá de Doha, hein, PVC? Tá frio, vamos analisar. Tá frio, que ele tá com esse moletom. Tá chovendo, eu vi notícias de que tava chovendo no deserto. Chovendo não, caiu um temporal. Acho que se pesquisar legal aí, eu acho que a chuva que caiu hoje o dia inteiro, não deve estar caindo há uns 5 anos que não cai aqui em Doha. Choveu muito, muito, muito. Eu estou agora no saguão do hotel, não tem nenhum restaurante não, estou no saguão do hotel. Choveu muito e, curiosamente, né, infelizmente para a população local, hoje é dia nacional do Catar, então teve todo um desfile aqui na avenida principal, na orla e tudo mais, só que ficou prejudicado pela forte chuva, né? O desfile foi pela manhã, e desde as primeiras horas da manhã chovendo muito. Inclusive, o Flamengo deixou aqui Doha pela manhã, por volta das 10h30 da manhã daqui. Aí era madrugada ainda aqui aí no Brasil, né? São 6 horas à frente que a gente está aqui em Doha em relação ao horário de Brasília. O Flamengo saiu pela manhã e estava rolando esse desfile aí do Dia Nacional do Catar, mas foi muito prejudicado pela forte chuva. Aliás, desde que eu estou aqui, é o 10º dia, se eu não estou enganado, choveram 3 dias de 10, né? Para quem diz que não chove aqui no deserto, choveram 3 dias. Que coisa, Braz. Pode vir, PVC. Vem, o PVC tá vindo aqui, ele quer falar alguma coisa comigo. Ele tava fofocando com o Danilo ali. Que o rabo espicha. Ele tava fofocando com o Danilo. Ele fofoca ali. com todo mundo ou ele fofoca mais comigo? Quero me sentir especial. Tem dias que eu fico aqui sozinho, solitário. Aí ele fica sentindo falta de ter alguém do lado dele. Aí eu cochicho assim, mas ninguém ouve. Ó, o braço. Ô, Danilo, acho que você viu ontem, né? Antes do jogo começar, né? Tava ali no ambiente do estádio. Um rapaz ali fez questão de te mandar um recado. Eu vi. Júlio, torcedor do Flamengo. Julião. Te mandou um recado. Teve isso, né? Mandou recado, mandou vídeo, falou que fez adesivo, que me acompanha no posse e tal. A resenha é sadia, mas o problema é que aí o Flamengo acabou acontecendo o que aconteceu. Foi com papel. Então deu azar pra ele, né, coitado. Teve que ele falou pra você? O que ele falou pra você? Não sei, a gente tem, depois se quiser mostrar aí no tem o vídeo. corte, né? Tem corte, o pessoal usou nas redes sociais. Mas Danilão, eu te acompanho aqui, ó, a gente fez até adesivo, aí o adesivo era somos o sistema, e o sistema é F3 pontinhos, é terraplanismo. Aí ele falou, eu acompanho você, esse aqui você vai gostar, eu sei porque você gosta da Leila, não sei o quê. Os caras fizeram... Vamos pra resenha. Bom, eles não tem sabem problema. Porque eles não sabem nada, mas tudo bem. Ai, Danilo, uma celebridade. Os caras em Lima fizeram um negócio de pago no débito também. Eu vi também. Eu vi. É bom. É bom sinal, a torcida do Flamengo acompanha o UOL. Eu posso ser arrogante, mas mentiroso eu não sou, né? Ai, BBC. Ô, Bruno Braz, quando você volta, conta pra gente. Você tá de folga? Não, né? Senão você não tava falando comigo, né? Tá de folga e aí por opção ele falou, não, eu quero participar do de primeira. Eu quero participar do de primeira por hobby. É o meu hobby. Folga a partir de amanhã, vou ter um recesso aí, porque em dezembro eu passei mais tempo fora do que aí no Brasil. Foi Lima e praticamente emendando agora aqui em Doha. Eu vou embora daqui a algumas horas. Eu vou embora 00:30 daqui. Já tô meio confuso, cara. Não, 00:30 daí. 6:30 daqui. É isso. Tá confuso então, ainda confuso. Mais drogado. Exatamente. Mas estou voltando aí. Amanhã de noite eu tô no Rio de Janeiro, se Deus quiser. Ô, Braz, vai curtir uns dias de folga porque você merece. Mas antes, vamos trabalhar então? Vamos falar desse Flamengo e pensando já em 2026? Ontem o Felipe Luiz falou sobre a renovação, né? Depois de tudo que ficou. A gente já vai ver a declaração dele, mas antes queria te ouvir. Como é que está esse dia seguinte do Flamengo, né? Como foi a repercussão por aí dessa derrota nos pênaltis, né? Uma derrota que, claro, foi frustrante para o torcedor, porque viu ali que tinha chance de voltar com o título. Não foi o que aconteceu, mas o torcedor muito orgulhoso, né? Do que o Flamengo fez essa temporada. Esse é o pensamento também dentro do Flamengo? Como que está esse day after?
Sim, o discurso foi esse, assim, de orgulho, mas, assim, nitidamente os jogadores ficaram muito abatidos pela forma como aconteceu esse campeonato. Talvez se tivesse sido uma derrota ali no tempo normal e tal, eles não estariam tão abatidos como passaram ontem na Zona Mista, porque eles sabem que faltou isso aqui para ficar com o título, né? Faltou só caprichar na hora das cobranças e o Roy, assim, alguns caras ali que eu vi passando, que eu vi que ficaram muito abatidos, foi o Rossi. O Rossi estava muito abatido. O Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz também. Mas o Rossi eu senti muito abatido. O Saúl também. O Arrascaeta. O Rossi, eu já tinha vindo, ao longo da temporada, eu fui fazendo algumas matérias sobre o fato dele ser especialista em pegar pênaltis, né? Que foi um dos fatores que fez o Flamengo contratá-lo. E ao longo da temporada ele fez jus a essa forma de pegador de pênaltis, inclusive na Libertadores, na classificação contra o Estudiantes. E ele fez sua parte também, né? Vamos dizer assim, ele pegou um pênalti, né? O PSG perdeu 2, mas ele pegou 1, né? O outro Dembélé isolou, né? Mas ele fez sua parte. A questão foi que os cobradores não estavam... E o goleirão deles lá estava numa noite inspirada. Safonov. Então... Exatamente. Mas, assim, ao mesmo tempo, tem já essa virada de página, porque tem muitas coisas pendentes aí para o Flamengo resolver. A começar pelo próprio Felipe Luiz, pelo José Boto, além de reforços e a barca que vai zarpar do Ninho do Urubu. E foi curioso, assim, que nem o Felipe Luiz, nem o José Boto quiseram cravar a permanência deles em 2026, né? Então fica esse ponto de interrogação sobre o futuro dos dois. Eles não quiseram cravar a permanência ontem após o jogo. Vamos ver o que o Felipe Luiz falou? A gente tem uma arte preparada para vocês. Ele fala: meu contrato acaba agora aqui. Estamos em conversas para renovar. Todos sabem meu sonho de um dia voltar à Europa. Estou me preparando para isso. Mas neste momento, minha realidade é o Flamengo. Eles dão a vida por mim, pelo meu clube. Sinto que sou eu em campo quando vejo a minha equipe. Vamos ter as conversas com o presidente, com o Boto e vamos ver o que vai acontecer. No momento, não tenho mais a dizer. Boto também falou sobre o futuro. Nos primeiros dias de 2026, vamos ver aí, mudando aí para o Boto, para o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, que também deu uma declaração. A gente consegue mudar aí para um... Senão vai confundir todo mundo. Tem o Boto aí? Alguém? Com tanta moral que ninguém fala comigo, viu, Danilo? Temos isso aí, vamos botar arte, não é? Isso aí. Sobre o futuro, nos primeiros dias de 2026, eu estarei no Rio. Agora eu vou descansar. Todos nós precisamos descansar um pouco. Eu vou para Portugal amanhã, descansar um pouquinho, sempre com o telefone ligado para continuarmos a trabalhar e reforçar essa equipe que é muito boa. Falou isso, mas teve uma outra declaração também que repercutiu, que foi para o diário AS da Espanha, em que o Boto elogia o Felipe Luiz e fala: daqui a um ano o Felipe Luiz vai estar pronto para ir para a Europa. Não pegou muito bem entre alguns flamenguistas, porque, você tá trabalhando ali para renovar com o cara, né? Para negociar, para convencer o cara a ficar por bastante tempo, por muito tempo, para ter um trabalho longevo. Aí você fala que daqui a um ano ele tem que ir para a Europa, ele pode ir para a Europa, não pegou muito bem. Isso repercutiu, Brás, e tem alguma, ainda que, né, que esteja nesse lugar das conversas, das negociações, tem algum avanço sobre renovação? Pois eu trago alguns bastidores, assim, eles falaram sobre essa questão de conversar aí, né, nos próximos dias, nas próximas horas, mas a informação que eu tenho é que o Felipe Luiz sequer voltou para o Brasil. Ele foi para a Espanha, né, o Felipe Luiz morou 13 anos na Espanha, né, teve uma vida lá, ele foi direto de Doha para a Espanha. O José Boto foi direto de Doha para Portugal. Quem voltou para o Brasil foi só o Bato. Obviamente, assim como a gente está fazendo aqui, a gente tem a internet, a gente pode se comunicar em qualquer parte do mundo. Mas eles não voltaram juntos e o Felipe Luiz vai tirar uns dias na Espanha de férias, de descanso. Então, assim, vão ter as conversas, mas não é tão simples assim. Eles estão tirando esse período aí de descanso merecido. E a informação que eu tenho é essa: o Felipe Luiz nem voltou com o Flamengo, foi para a Espanha, ficar uns dias. Sobre as declarações do Boto, não é a primeira vez que ele dá declarações que não pegam muito bem, né? Sempre quando tem alguma coisa, algum assunto que tenha relação com a Europa, essa coisa um pouco de comparar a Europa com o Brasil,
ele acaba dando declarações que não pegam muito bem aí no Brasil, né? Internamente também no Flamengo. Mas é um cara que a diretoria conta, porém sabe, a impressão que eu tenho que o Boto, se chegar a uma proposta interessante da Europa, ele volta para a Europa. Sente muita essa falta da família. No Rio de Janeiro ele mora sozinho, a família continua morando em Portugal e assim, ele sentiu como é ser um diretor do Flamengo. A gente estava conversando entre a gente da imprensa ontem, assim, que ele confessou para alguns que sentiu como é pesado a pressão de ser um dirigente do Flamengo. Sendo que ele foi campeão brasileiro da Libertadores, ganhou tudo, foi possível quase. Então ele não chegou nem a pegar a genuína crise na Gávea, né? Ele pegou só fase boa e já sentiu como é que é a pressão de ser dirigente do Flamengo. É, muito longe disso, né? Só pegou ali época de vacas gordas, né? E ainda assim teve todo o problema lá do Pedro, que pegou muito mal para ele. Ele acabou entendendo um pouco o que é estar à frente do Flamengo. Danilo, Boto ficar ou não, que é uma permanência mais em dúvida, pelo que Braz está contando pra gente, né? Se vier uma proposta da Europa, ele pode seguir um outro rumo. Em termos de trabalho, é importante a permanência do Boto para o ano que vem? Do Felipe Luiz, obviamente que sim. Mas será que uma declaração como essa pode até atrapalhar um pouco a negociação? Eu achei a declaração ruim, à medida que ele é o diretor do Flamengo. Eu entendo, porque ele tem uma relação pessoal com o Felipe e ele sabe que o Felipe quer ir para a Europa e todo mundo sabe que o Felipe quer ir para a Europa. O próprio Felipe fala que quer ir para a Europa, como a gente viu na declaração de agora. Então eu entendo de onde vem essa declaração, mas eu acho ruim ele sendo representante do Flamengo falar, está pronto para ir para a Europa, sendo que essa é uma chaga nossa aqui, né? Todo mundo que se destaca vai para a Europa. Então eu entendo o torcedor que fique bravo com isso, eu acho que ele não precisava ter falado. Sobre a permanência dele e do Felipe, na minha cabeça, o ditado em time que está ganhando não se mexe funciona muito. O ideal seria que todo mundo continuasse com os retoques, aqueles retoques que a gente já sempre fala. Traz um goleiro reserva para o Rossi, traz um outro zagueiro para poder revezar com os Léos além do Danilo, traz alguém para competir com o Pedro. Acho que esses são os jogadores que o Flamengo poderia ir atrás e tem dinheiro para isso, né? E aí você vai ali, faz uma substituição do Alan, que não encaixou no meio de campo, enfim, faz algumas coisas assim. Só que o Flamengo, ele é prova viva de que, às vezes, mudar não significa sair da rota. O Flamengo mudou muitas vezes, especialmente quando tinha o Marcos Braz, e continuou sendo campeão mesmo assim. Então, para mim, o ideal seria que ficasse. Mas caso o Boto saia, caso o Felipe saia, não é nada que vai impedir o Flamengo de voltar para o ano que vem como favorito de tudo de novo. Mas assim, eu acho que o Felipe Luiz tem uma coisa de ser o primeiro técnico em 14 anos que dirige o Flamengo do primeiro ao último jogo da temporada, né, de janeiro a dezembro, desde o Vanderlei Luxemburgo 2011. O Luxemburgo tem uma outra coincidência com o Felipe Luiz. Essa tática é incrível, né? É incrível. E a gente está falando de um time que briga por tudo. E mesmo assim, esse é o ponto, mesmo assim ganhou, né? Bastante. O Flamengo ganhou com o Dorival, não renovou, ganhou com o Ceni, mandou embora, então... O Jorge Jesus... E mesmo quem ganhava, ninguém servia por causa da comparação com o Jesus. Agora, acho que com o Felipe, a gente esqueceu um pouco o Jesus. Mas mesmo o Jorge Jesus, ele ficou mais de um ano no Flamengo, mas ele não ficou de janeiro a dezembro. Sim. E que diferença faz? Faz a diferença de você planejar o ano e executar o ano inteiro. Você não tem uma ruptura no meio. De 2011, quando o Flamengo foi campeão carioca invicto, e classificou para a Libertadores, até 2025, não tinha um técnico do Flamengo de janeiro a dezembro. É assustador. É um símbolo de que a pressão atrapalha muito. Ganha, é muito grande, mas atrapalha. Curioso que, assim, o Luxemburgo é o exemplo contrário da declaração do Felipe Luiz. Você fica pensando, o Felipe Luiz vai para a Europa agora? Dificilmente. Não tem uma proposta para ele ir para a Europa agora e pegar um time que dê a ele condição de não bater e voltar. O Luxemburgo, ao contrário, né? O Luxemburgo foi o técnico que, em 2004, quando ganhou o Brasileiro, foi o último título nacional do Luxemburgo. Ninguém cogitava o Luxemburgo fora do Santos. Um dia ali, 24 de dezembro, 23 de dezembro, Luxemburgo é o novo técnico do Real Madrid. Que? Aí você liga para ele, você não, estou indo, estou no aeroporto, estou embarcando agora, estou indo para lá. E
Então não é porque está falando que vai para a Europa que ele vai agora. Quando ninguém falou, foi quando foi. Sim, é verdade, né? Lembrando que o Filipe Luís teve uma proposta do Fenerbahçe da Turquia que ele recusou e tem ali o olhar do Atlético de Madrid para ele, mas isso um projeto mais a médio, longo prazo, depois que Simeone deixar o clube. Momento falar bobagem. Qual é o único clube da Europa que pode ser campeão gaúcho? Fenerbahçe? Fenerbahçe. Veio com sotaque ainda, hein? Foi bom. Olha lá. Eles são muito entrosados, gente. Eles estão numa fofocaiada tão grande que eles estão até me desconcentrando. Eles ficam num cochicho, Que cochicho rabo sabe, fifi. Eu tô até desconcentrada aqui. Mas, enfim, vocês estão me fazendo companhia. Seguimos. Ô, Brás, falando agora do mercado de jogadores, né? Agora o negócio vai se movimentar, porque, claro, foco total ali na disputa do Mundial até ontem. 3 posições que a gente já vinha falando, né? Goleiro para um reserva pro Rossi. Um zagueiro, que foi uma lacuna que o Flamengo teve nessa temporada. 3 excelentes zagueiros que fizeram toda a diferença, mas quando precisava de mais uma opção, isso pecou, né? O jogador que não estava tão pronto, como o João Vitor, enfim. E atacante, porque quando o Pedro sai também, o Filipe Luís teve que quebrar a cabeça, pensar em improvisações e tal. Esse, de fato, é o foco do Flamengo? E as saídas também, a gente já estava de olho aí, né? Michael, Cebolinha, Juninho agora encaminhado com Pumas do México. Foi uma contratação do Boto que realmente não deu certo. Por aí? Por aí, e assim, aí você falando dessas saídas, essas lacunas, possíveis lacunas aí, saída do Juninho, do Michael, podem abrir espaço também para um atacante de lado, né? E tem essa questão do Cebolinha também, mas é uma questão à parte. É o seguinte, o Cebolinha ele estava insatisfeito porque tinha pouca minutagem e ele deixou depois isso explícito. Ele queria ter mais minutagem em 2026. Só que nessa reta final ele furou a fila ali e ganhou mais espaço no elenco, né? Então, assim, a informação que eu tenho é que o Filipe Luís, né, se continuar no Flamengo, ele conta com o Cebolinha. Mas o Cebolinha, ele quer jogar mais, assim, por mais que ele tenha tido mais minutos agora nesses últimos jogos, na reta final, ele ainda está meio assim, porque ele não sabe se em 2026 ele vai ter a minutagem que ele espera. Então, assim, caso chegue uma proposta que seja interessante para o Cebolinha, pode ser que ele peça, diga à diretoria que quer deixar o clube, mas ele ganhou espaço e, assim, o Flamengo quer contar com ele, não quer se desfazer do Cebolinha, diferentemente do Juninho e do Michael, que o Flamengo não vai se opor com uma boa proposta, como no caso do Juninho chegou essa do Pumas, que sacramentando a venda, o Flamengo vai ficar no 0-0, vai receber a mesma quantia que gastou quando trouxe o Juninho, que foi uma aposta do Boto, ali, do departamento de scout, que acabou não vingando muito. Em relação às outras posições, eu posso dar de recado dos clubes brasileiros: preparem-se, que o Malvadão está olhando para o mercado interno. Então, meus amigos, vocês aí que tem esse jogador aí despontando no Campeonato Brasileiro, e aí tem alguns nomes que a gente já são conhecidos, o próprio Gabriel Brazão, goleiro do Santos, um plano B ali, o Morisco, fez uma excelente Série B pelo Curitiba, ou seja, isso já indica um perfil que o Flamengo procura para ser essa sombra para o Rossi, que é um goleiro jovem, né, promissor, com lastro para evolução. Na zaga, o Vitão do Inter é um dos nomes também que interessa ao Flamengo. E aí tem também o outro lado da moeda, né? Porque os times sabem que o Flamengo está com bala na agulha, então, assim, o Flamengo está querendo, então, assim, se o cara vale X, para o Flamengo vai para 2, 3X, né? E isso é uma coisa que o Boto já tinha até numa entrevista que ele deu para mim, falado como o clube já estava crescendo o olho quando chega o Flamengo na história. Isso aí, né? Aí os clubes, é o Flamengo, vem com dinheiro, né? Vou valorizar meu jogador aqui, vou colocar o valor lá no alto, lá em cima, porque essa é a hora de lucrar um dinheiro. Brás, tem uma pergunta aqui no nosso chat do JC Campos.
Perguntando sobre o Nico Dela Cruz, né? Se ele vai deixar o Flamengo convivendo com uma lesão crônica no joelho. Teve toda a polêmica com o Runco ao longo dessa temporada, que vazou uma mensagem sobre a condição física dele. Teve uma conversa com o River Plate que acabou não vingando. Como é que está a situação desse jogador? A princípio também é outro jogador que a comissão técnica conta, apesar dessa questão física, né? Que o Runco explanando aí, né, uma coisa que era interna, mas é um jogador que inclusive entrou ontem na final, assim, a comissão técnica conta e até o momento assim não tem nenhuma negociação assim avançada no sentido de que ele possa sair. Mas assim, não é um jogador inegociável pelo Flamengo. Chegando uma proposta interessante, o Flamengo senta à mesa para conversar sobre esse jogador, mas não é o que está acontecendo no momento. Agora o bicho vai pegar no mercado, gente. O malvadão está no mercado. O que precisa esse Flamengo, hein, Danilo e PVC? Vai lá você. Um zagueiro mais, um centroavante a mais. E acho que só. Coisa boa, né? Você não precisa de muita coisa na vida. Não. Eu acho Feliz no simples. Eu acho que é um goleiro, para mim, é um goleiro reserva, um zagueiro e um... Porque o Matheus Cunha vai embora. Né? E um lugar... Não, mas mesmo que o Matheus Cunha não fosse, eu acho que o Flamengo pode ter 2 goleiros que você olha, fecha o olho e fala, pode jogar, sem problema. Não acho que o Matheus Cunha estava nesse nível do Rossi. Mas se você fosse o Brasão, você queria? Então, aí são outros 500. Então. O Brasão eu não sei. Eu, se eu fosse tá o Morisco, momento, eu iria, com certeza. Se você fosse o quê? Morisco, lá do Coritiba. Sim. Agora, o Brasão é uma questão. Mais ou menos que nem aconteceu com o Santos no Atlético Paranaense, quando saiu, foi para o Flamengo, acabou não dando certo, né? Ele era ali um goleiro para revezar e acabou não dando certo. Então, para mim, é uma dúvida do que eu faria. Agora, eu no lugar do Flamengo... goleiro tem que jogar, né? Hã? Goleiro tem que jogar e... Então, o goleiro tem que jogar. A gente vai ver essa situação agora no Palmeiras no ano que vem, com Everton e Carlos Miguel. Então, eu acho que é isso. Mas eu iria para mais um goleiro, um zagueiro... e um atacante para competir com o Pedro. E, eventualmente, se possível fosse, venderia o Alan, meio-campista, para trazer um outro jogador, que eu acho que o Alan definitivamente não se encontrou no Flamengo. Tem uma questão talvez até física. Poderia fazer essa troca. O De La Cruz, eu quase falei o apelido dele, maldoso aqui. O De La Cruz, eu não conto com o De La Cruz. Olhando de fora, eu acho que o De La Cruz ele tem problema demais para poder jogar num ritmo alto. Venderia, se também fosse possível. Mas, se o Felipe Luiz conta com ele e quer ficar, também não acho que seja um grande problema, assim, grave. Mas eu, olhando aqui de fora, não contaria com o De La Cruz, não. O Santos é engraçado, porque o Santos é um goleiro que não deu certo no Flamengo, mas foi campeão titular da Libertadores 2022, que é o time secreto, né? As pessoas sabem escalar o time de 19 e o time de 25. E o de 22, pouca gente sabe. E o de 22 jogou mais vezes junto do que o de 19, do que o de 25 e do que o de 31. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Alexandro. Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro de Arrascaeta, Gabigol e Pedro jogaram juntos 13 vezes, ganharam 9, empataram 3 e perderam 1. O time de 2019 jogou 8 vezes junto. O de 2021 jogou 4 vezes junto. O de 2022 foi o que mais vezes jogou junto. O de 25 eu não fiz a conta ainda do time campeão da Libertadores. O que mostra que não é a regularidade que encanta e marca. E o Santos é o goleiro titular do título de 22. Mas pouca gente vai se relacionar que não é Raul, não é Rossi, não é Diego Alves. Isso aí. Brás, meu querido, se você quiser complementar com algo mais, diga. Não, só porque o Flamengo acabou de mandar uma nota oficial aqui... Falando que... Não, calma. Torcedores, calma. Agora eu já ia põe o plantão. Prepara a sirene. Prepara a sirene. Não. É uma coisa mais institucional. Nossa, caiu na hora. Calma aí, volta que você travou. Brás, volta. Volta que você travou. Agora tá ouvindo. Flamengo está entre os 5 finalistas do prêmio Globe Soccer Awards. Além deles, foram indicados Paris Saint-Germain, Barcelona, Chelsea e Liverpool. Os vencedores serão anunciados dia 28 de dezembro em Dubai. É isso, é uma potência mundial esse Mengão. O Bap vai ter que bater no Rio e voltar para Dubai. É isso aí.
Bruno Braz, boa viagem de volta, meu querido. Bom descanso, parabéns pelo trabalho. Foi pé quente pra caramba nessa temporada, hein? Cobrir o Mengão não é fácil, mas você brilhou como sempre. Beijos, querido, bom retorno, viu? Tchau, tchau, gente. Valeu!